Bom, continuando o Freud, na terceira parte, que é a sedução e suas consequências imediatas. Na primeira, a gente viu uma lembrança encobridora. Aí continua ele na página 35. Neste ponto, eu gostaria de interromper a história da infância do meu paciente, dizer algo sobre essa irmã, sobre o seu crescimento e os fatos posteriores de sua vida e sobre a influência que tinha sobre ele. Ela era 2 anos mais velha e esteve sempre à sua frente em tudo. Quando criança era intratável e comportava-se como um menino, mas depois ingressou numa brilhante fase intelectual e distinguiu-se por suas agudas e realistas faculdades mentais. Nos estudos inclinou-se para as ciências naturais, mas produziu também textos criativos, tidos em alta conta pelo pai. Era mentalmente muito superior aos seus numerosos admiradores prematuros e costumava fazer piadas às suas custas. Pouco depois dos 20 anos, no entanto, começou a ficar deprimida, queixando-se de que não era bonita o bastante e afastou-se do convívio social. Realizou uma viagem na companhia de uma conhecida, uma senhora mais velha, e, ao regressar, contou uma série de histórias bastante improváveis de como fora maltratada pela companheira, permanecendo, porém, com uma afeição obviamente fixada em sua suposta atormentadora. Pouco depois, ao fazer uma segunda viagem, envenenou-se e morreu bem longe de casa. Seu distúrbio deve provavelmente ser considerado como o início de uma demência precoce. Ela foi uma das provas de hereditariedade visivelmente neuropática na família, mas de forma alguma a única. Um tio, irmão de seu pai, morreu depois de longos anos de vida excêntrica, com indícios que apontavam a presença de uma grave neurose obsessiva. Além disso, um bom número de parentes colaterais eram e são afligidos por distúrbios nervosos menos sérios. Independentemente do problema da sedução, nosso paciente, quando criança, encontrou na irmã um competidor inconveniente no bom conceito dos pais e sentiu-se bastante oprimido pela sua impiedosa ostentação de superioridade. Mais tarde, invejava especialmente o respeito que seu pai demonstrava pela capacidade mental e realizações intelectuais da irmã, ao passo que ele, intelectualmente inibido, como estava desde a sua neurose obsessiva, tinha que contentar-se com uma estima em menor grau. A partir dos seus 14 anos, as relações entre irmão e irmã começaram a melhorar. Uma disposição mental semelhante e uma oposição comum aos pais aproximaram-nos tanto que se tornaram os melhores amigos. Durante a tempestuosa excitação sexual da puberdade, ele se arriscou a uma tentativa de aproximação física mais íntima. Ela repudiou com tanta decisão quanto sagacidade, e ele se voltou imediatamente para uma camponesinha que servia na casa e tinha o mesmo nome da irmã. Ao fazê-lo, estava dando um passo que teve uma influência determinante na sua escolha do objeto heterossexual, pois todas as garotas pelas quais se apaixonou em seguida, muitas vezes com os mais claros indícios de compulsão, eram também criadas cuja educação e inteligência estavam necessariamente muito abaixo da sua. Se todos esses objetos de amor eram substitutos para a figura da irmã, a quem tinha que enunciar, então não pôde ser negado que uma intenção de rebaixar a irmã e de pôr fim à sua superioridade intelectual, que se mostrara para ele tão opressiva, havia obtido o controle decisivo sobre sua escolha de objeto. Conferir
Nota, né? Conferir o artigo anterior de Freud sobre esse assunto, que é um artigo de 1912. Continuando Freud, a conduta sexual humana, assim como tudo mais, foi subordinada por Alfred Adler a forças de motivo dessa natureza que se originam na vontade de poder do instinto autoafirmativo do indivíduo. Sem negar a importância desses motivos de poder e prerrogativa, jamais me convenci de que desempenham o papel dominante e exclusivo que lhes foi atribuído. Se não tivesse seguido a análise de meu paciente até o fim, teria sido obrigado, por conta da minha observação desse caso, a corrigir a minha opinião preconcebida numa direção favorável a Adler. A conclusão da análise trouxe inesperadamente novo material que, pelo contrário, demonstrou que esses motivos de poder, nesse caso, a intenção de rebaixar, haviam determinado a escolha do objeto apenas no sentido de servir como uma causa contribuinte e como uma racionalização, ao passo que a verdadeira determinação subjacente possibilitou-me manter as minhas antigas convicções. Nota: ver adiante, na página 118, para uma exposição mais completa das concepções de Adler, ver a parte 3 de A História do Movimento Psicanalítico de 1914. Quando chegou a notícia da morte da irmã, conforme relatou o paciente, ele mal sentiu qualquer sinal de dor. Teve que se forçar para mostrar sinais de tristeza e pôde rejubilar-se um tanto friamente por haver se tornado então o único herdeiro da propriedade. Quando isso ocorreu, já sofria há vários anos de sua doença mais recente. Mas devo confessar que esse dado da informação introduziu durante algum tempo alguma incerteza ao meu diagnóstico do caso. Presumir-se-ia, sem dúvida, que a sua dor quanto à perda do mais amado membro de sua família encontraria uma inibição em sua expressão como resultado da operação contínua de seu ciúme em relação a ela, somada à presença do seu amor incestuoso, que então se tornara inconsciente. Eu não podia, contudo, compreender que não tivesse havido algum substituto para as manifestações de pesar que faltavam. O que foi, afinal, encontrado numa outra expressão de sentimento que permanecera inexplicável para o paciente. Alguns meses após a morte da irmã, ele próprio fez uma viagem às imediações do lugar em que ela havia morrido. Ali procurou o túmulo de um grande poeta, que na época era o seu ideal, e derramou lágrimas amargas sobre a sua tumba. Essa reação pareceu estranha a si mesmo, pois sabia que mais de 2 gerações se haviam passado desde a morte do poeta que a admirava. Só entendeu quando se lembrou que o pai tinha o hábito de comparar os trabalhos da irmã morta com os do grande poeta. Deu-me outra indicação da forma correta de interpretar a homenagem que prestara ostensivamente ao poeta por um erro na sua história, que consegui detectar nesse ponto. Antes, ele especificara repentinamente que a irmã se havia matado com um tiro, mas foi então obrigado a fazer uma correção e dizer que ela tomara veneno. O poeta, no entanto, fora morto a tiros num duelo. Nota: com a própria autoridade do Homem dos Lobos, Lermontov. Parando aqui para dar sequência no próximo pedaço que o Freud vai fazer.